Graça e paz, irmãos. Tudo bem, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15, bem fácil de achar. Gênesis 15, do 7 a 18. Amém? Gênesis capítulo 15, 7 a 18 diz o seguinte: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passeou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa quebrantar nossos corações, abre a nossa mente, ó Pai, para a tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Esse texto fala da aliança de Deus com Abrão, ainda Abrão, né? Que se tornou, após a aliança, Abraão. Então, quando eu falar Abrão ou Abraão aqui, né? Todo mundo já sabe que é a mesma pessoa. Às vezes a gente acaba falando quando deveria falar um, quando era o outro, mas seguindo. Essa aliança, às vezes a gente pensa, né, e fala corretamente que vivemos o tempo da graça, mas a graça de Deus não é só em Jesus Cristo para cá. Em Jesus Cristo consumou-se a graça de Deus, e nós vivemos esse tempo da graça, né? Não há mais ritos, nem nada, sacrifícios, o sacrifício de Jesus Cristo. Mas toda a salvação, a história da aliança de Deus com Abraão e com seu povo, foi pela graça, né? Tanto que Deus fez a promessa a Abraão e ele creu em Deus, e isso foi imputado por justiça, mas o simples fato de Abraão foi só de crer, de acreditar em Deus. Não foi nenhum ato dele, e no decorrer do sermão aqui a gente vai relembrar isso. Então, não foi nenhum mérito de Abraão em toda a aliança, muito menos na salvação. Ou seja, então toda a história sempre foi e sempre será pela graça de Deus. Então, essa aliança, né, de prometer uma terra e de ter um povo escolhido, um povo que iria trazer o reino de Deus, que efetivamente mostrar o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, foi através dessa aliança, uma aliança de graça feita por Deus, né, e aceita por Abraão, para que ele pudesse dar nome a este povo escolhido por Deus. E lógico, hoje chega até nós
esta salvação, essa graça salvadora de Deus. Mas muito bem, queria que vocês prestassem atenção no verso 8. Né? O que fala no verso 8? Abraão, ele faz uma pergunta a Deus, né? Quando Deus promete a ele que ele sairia da terra do Ur dos Caldeus e iria dar aquela terra por herança, mas Abraão, né, ou ainda Abraão, né, fala, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Como saberei que o Senhor realmente irá me dar essa terra? E Deus vai responder para ele, né, através que ele teria que fazer um ato aí, né? Mas na pergunta, às vezes nós paramos e nós não queremos, às vezes, questionar, às vezes até ter um entendimento errado, né? Há uns tempos atrás eu ouvi a pessoa falar, com Deus a gente não se questiona. Não, nós não questionamos a soberania e a grandeza de Deus, mas os meios de Deus, quando Deus nos chama, eu mesmo questionei, né? Eu queria saber, né? Vinha de outra religião, né? A irmã Jaciara, olha, a irmã Jaciara sabe bem como era, né? Que a gente tinha que fazer e tudo, e a gente tinha aquela certeza, tudo aquilo que a gente fazia. Então, quando Deus me chamou, né, nesta igreja a servi-lo, eu falei, Deus, eu vou, mas eu tenho que ter certeza, né? Eu já compartilhei algumas vezes, falo, né, no quarto lá, na casa da minha mãe, lá na roça, orei minhas melhores orações que eu digo até hoje, sozinho lá, sem ninguém estar vendo, só eu e Deus. Falar, Deus, me dá essa certeza. Eu tive que questionar, Deus, eu quero ir, mas se eu for, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Então é isso que Abraão queria saber. Deus, mas o que eu faço? Como que eu vou saber? Né, Abraão precisava dessa certeza, de saber o que se passava, o que estava acontecendo. E às vezes as pessoas falam, não, basta crer, ter uma fé cega. Não é, a fé em Deus nunca foi cega. O pastor João, uns tempos atrás, gostava muito de citar uma analogia, não é um salto no escuro. Você vai ali e dá um salto no escuro, você não sabe onde vai cair. Aliás, né, já a Bíblia toda já diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, quem está em Jesus Cristo está plenamente sabendo aonde está andando, é o verdadeiro caminho. Então, é louvável quando a gente faz esse tipo de pergunta a Deus. Senhor, o que eu vou fazer? O que precisa? Onde eu estou? O que está acontecendo? Mas tudo isso Abraão estava se referindo à sua promessa. Deus, como que eu vou saber que vai se efetivar essa promessa? Até porque nós sabemos que toda a salvação, toda a aliança de Deus com Abraão e conosco é a ação exclusiva de Deus, é a nossa resposta, a nossa ação é de obedecer a Deus, de gratidão, de andar junto com Deus. Então, você pode sim perguntar a Deus, Deus, como que se dá isso? Quero estar presente, né, nesta aliança, quero fazer parte. Não é que as pessoas desinteressadas, quando Deus chama, eu não estou nem aí se tornam os crentes, né, inseguros, faz de qualquer jeito, porque não entendeu nada. Não tem nenhum compromisso com o chamado de Deus, com a aliança de Deus que Deus faz, que aliás a salvação em Jesus Cristo, essa graça que nos alcança, é uma aliança que Ele faz conosco, nos chama, né? A gente usa o exemplo da aliança, né, que a gente faz no matrimônio, de se comprometer até que a morte separe, e Deus é muito mais, além da morte, né? Aliás, a morte é que vai nos atrair, ainda mais a morte física, nos vai levar diretamente para Deus. Então, essa aliança de Deus conosco é além da morte, né? Aliás, né, o último inimigo, Jesus Cristo, já venceu, que era a morte, Ele ressuscitou. Então, mais do que nunca, pergunte a Deus quando Deus te chamar, se já te chamou, se você ainda perguntou, Deus, estou aqui, estou interessado. Todo questionamento, toda dúvida, todo tirar das dúvidas é de alguém que está interessado, né? Os professores aí, né? Para cá já vi duas. Diz que também é formada, né? Podia dar aula, já fez até uns estágios, né? Professores para cá, a gente já vê mais uns dois aí. Os alunos, ainda vai ainda, né? A Tailine, né? A Elaine, as pedagogas aí, ó. Flávia, né? Eu falei que o pastor, a Flávia, já vi mais dois, né? E as professoras de escola bíblica, né? Que já tem mais aí também. Então, quais os alunos interessados? Aqueles que perguntam. Aqueles que não estão nem aí, né? Não existe aquele negócio, entendeu tudo ou não entendeu nada. Não existe. Existem os desinteressados. E no reino de Deus é assim também. Quando eu interesso na aliança que Deus me oferece,
e eu não estou nem aí, não perguntei nada, não interessei, não tirei minhas dúvidas, é porque eu não tenho interesse mesmo. Abraão logo interessou, peraí, o que eu faço aí? E aí a resposta aí no versículo 9, né? Quando Deus respondeu, ele toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola, um pombinho, para sacrificar, para oferecer a Deus. Era o que ele deveria fazer. Deus responde o que ele deveria fazer. Não que aquilo em si fosse a aliança, mas era o da época, né? Que é o ponto 2 aí do verso 10, é a atitude de Abraão, né? Vamos lá ver o 10 novamente. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, lhe pôs em ordem as metades, um em frente ou defronte do outro, conforme a tradução, e não partiu as aves. Era o que toda aliança naquela época deveria ser feita. Abraão sabia, aí já falou a linguagem de Abraão, ele já sabia que aquele ritual, assim dizer, aquele sacrifício deveria ser feito, porque ele tinha conhecimento, ele já tinha noção de quem era Deus. Né? A atitude de Abraão parece estranha para nós, né? Nós hoje, né? Oh, Deus me chamou, então vou lhe pegar uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uns passarinhos ali, vamos sacrificar eles. E não, é outra realidade. Mas naquela época é como se fosse uma assinatura de um contrato, de um testamento, de uma aliança. Hoje você vai lá no cartório, né, reconhece firma, assina lá, o pessoal do cartório dá o visto lá, põe aquele negocinho verde lá e assina. Está selado ali a assinatura, a escritura, por assim dizer, mas naquela época era com os animais. Hoje, se fosse assim, um contrato, uma aliança entre nós e Deus, e fosse, né, fazer, todo mundo sabia que tinha que ir lá no cartório, reconhecer firma, autenticar, essas coiseiras todas. Mas naquela época era com os animais. Mas teve que ter a atitude de Abraão. Se ele tivesse ficar lá sentado, não conheço esse Deus, não sei quem é, não vou fazer nada, ficou aqui esperando. Não é pela graça? Não é a atitude de Deus, não é Deus que é soberano? Tem gente que vai ao extremo, né? Ou quer tomar conta, fazer da sua próprio jeito, suas obras irão salvar, ou aqueles que se acomodam, né? Ah, já que pela graça mesmo eu não preciso fazer nada também, então não vou fazer nada, né? Não é bem assim. O nosso vir, talvez a atitude de Abraão naquele tempo de pegar os animais, talvez seria, né, entre aspas, entenda o que eu vou dizer, talvez seria o nosso sacrifício, e tem gente que é um sacrifício mesmo vir à igreja, né? E ainda faz um sacrifício errado ainda, oferece um novilho manco, coxo para Deus, que vem de cara amarrada, tenta amarrar o culto, né? Não consegue louvar, quando na hora da palavra não está nem aí também. Se fosse um sacrifício em si, ainda seria um sacrifício mal feito ainda, né? Não era nem o melhor para Deus. Mas não é só o simples fato de nós virmos à igreja, não vai garantir salvação para ninguém, fica bem claro. Né? Como diria, né, uma prima do meu pai, uma senhorinha lá, já até com uns 90 anos, quando ela tinha uns 80 mesmo, ela falou assim, sei por que o povo vai para a igreja de crente, se igreja de crente não salva ninguém. Nesse ponto ela estava certa. Igreja de crente não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. E eu falei para ela, nem igreja de crente, nem santo, nem Maria, nem ninguém salva. Ela discordou, nesse ponto aí do santo e Maria não salvar, ela não concordou comigo, não. Falei assim, esse daí ninguém salva, só Jesus Cristo. Mas também não quer dizer que eu não devo andar em comunhão com Deus. Eu devo obedecer a leis, não é uma questão legal, é uma questão moral de gratidão a Deus. Não é que a legalidade em si de obedecer a Deus, a sua vontade vai me levar para o céu, mas vai dizer o quanto eu sou grato a Deus por Ele me salvar. Não é uma obediência por mérito, mas uma obediência em gratidão, em saber que Deus é poderoso para me salvar. Assim funcionou a aliança de Deus com Abraão. Quando Deus o chamou, Deus o salvou, Deus o escolheu para ser o patriarca, quem iria dar o nome ao seu povo. E Abraão, em retribuição e agradecimento, reconheceu Deus e escolheu obedecer a Deus. Ele não escolheu fazer aliança, fica bem claro. Foi Deus que escolheu. Ele só apenas escolheu fazer a vontade de Deus. Dizer, Deus, ó, eis-me aqui. Vou assinar
aqui no termo de testemunho, de compromisso com o Senhor, era o testemunho oferecendo os animais de qual precisa. Aí no verso 12, né, até agora, Abraão ainda estava fazendo algumas coisas. Mas veja o verso 12 agora. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Quer dizer que no ponto 3 é a ação de Deus. Deus que causou tudo isso. Deus, né, ao pôr do sol, ele provocou em Abraão um profundo sono, causou um grande pavor, aquele pavor de tirar todas as forças de Abraão. E as trevas, né, cerradas trevas, não foi uma noite comum, né? Foi as noites, assim, a escuridão normal de uma noite. Tudo ali era atípico, né? Preparado para aquele dia, para aquela hora. Já vi uma noite assim de bem escura mesmo, né? Mas muito escura, aconteceram naquele dia, para demonstrar que Deus estava no controle. Tudo ali fugia ao normal. Era algo sobrenatural que Deus estava causando ali para demonstrar para Abraão o poder dele que estava. Então, a ação de Deus nesse momento, ele fez cair esse profundo sono sobre Abraão. Aí agora eu vou até fazer uma pergunta. Você sabe por que Deus causou tudo isso em Abraão? E pode responder? Por que Deus fez tudo isso com Abraão? Ninguém sabe? Hã? Era promessa, mas quando tinha essa promessa, ele fazer uma aliança, tinha a atitude do indivíduo. Ele deveria colocar os animais, partir ao meio, colocar um em frente do outro, e tinha mais uma coisa a ser feita ali naquele momento, que Deus impediu Abraão de fazer. Hã? Não. De andar entre as partes dos animais ali, um em frente ao outro. Então, o indivíduo que oferecia, fazia esse sacrifício para fazer uma aliança com Deus, algum sacrifício para Deus, além de partir os animais, colocar um em frente do outro, ele deveria andar no meio, como eu disse, é como uma assinatura do contrato da aliança com Deus. Deus impediu. Para que Deus impediu? Para mostrar para Abraão que nenhuma atitude de Abraão era suficiente, porque Deus estava no controle, era total ação de Deus naquela aliança, porque nós somos falhos, e nós não damos conta de ser perfeito diante de Deus. Se mesmo Abraão demonstrando ali, poderia acontecer alguma falha, como acontece o ser humano. Aí, qual a correlação que tem para conosco nos dias de hoje? Jesus Cristo. Então Deus quis contar para Abraão que era a ação dele, exclusiva dele, e hoje Jesus Cristo conta que todo o nosso sacrifício é em vão, todas as nossas obras é em vão para a nossa salvação. É a ação de Jesus Cristo, o sacrifício único, perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ainda que ele não foi partido, nem um osso foi quebrado, como diz as Escrituras, porque ele é santo, mas ele fez o nosso lugar. Não permitiu que nós fizéssemos nenhum sacrifício nos nossos dias. O fato de algum ato nosso é em agradecimento. Então, se você vem à igreja pensando que aqui você, por melhor que você cante, que você ministre alguma coisa, isso vai garantir sua salvação, você está errado. Nós vimos aqui para ouvir a palavra de Deus, agradecer a Deus, para ofertar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Sabedor que Deus que assume todo o prejuízo, todo o pagamento de todos os nossos pecados. Isso é incrível, né? Mas se você for ler lá em Gálatas também, Paulo vai falar que é aí com muito cuidado, né? Que é essa liberdade que Deus nos dá, essa condição de não pagar nada, ela pode ser perigosa, que a pessoa talvez pode querer usar da liberdade para pecar. Então ele não conhece Deus também. Então Deus não permite, porque nós não daremos conta de pagar também, ao mesmo tempo nos cobra, nos pede, né, ou nos ordena, melhor dizendo ainda, fidelidade
e atitude de coração quebrantado. Ou seja, então Deus nos faz acalmar, confiar e esperar em Jesus Cristo. Deus falou assim, ó, Abraão, tudo que você fizer não será suficiente, você não vai dar conta. Então, vai lá, dorme, aí chega no versículo que a Sandra gosta, né? Aos seus amados Deus dá enquanto dorme, né? Então vai dormir, deixa eu realizar a minha aliança com você, deixa eu fazer o meu sacrifício com você. E aí vem no verso 17, né, o ponto 4. Veja aí o 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro, fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Ou seja, agora Deus que estava, né, complementando, e Deus estava passando em forma de fogo, na minha versão, o fogareiro. Deus andando entre aquelas metades, para consolidar aquele sacrifício, para consolidar aquela aliança com Abraão. Veja quanto Deus é poderoso. Ele nos chama, Ele nos permite perguntá-lo como que se faz, a que ponto chega, reconhece que nós somos falhos, que nós não daremos conta, e Ele mesmo assume o nosso lugar. Ele mesmo anda ali entre as partes, assumindo o lugar de Abraão, como Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. Imagine, pense você, se cada um de nós tivéssemos que morrer pelos nossos próprios pecados. E se essa morte, ao nível, né, sabemos, né, estou fazendo analogia, né, me entenda aí. Né, se sabemos que, desde o falar mal de alguém, né, como diria, né, certas pessoas que falam que falar mal dos outros não deveria nem ser pecado, que é muito bom, né? Aliás, a maioria dos pecados são bons de se cometer, mas distancia de Deus. O falar mal de alguém ou matar alguém a sangue frio, a única solução é Jesus Cristo. Mas se a gente for avaliar humanamente falando, cada um deveria pagar os seus próprios pecados com requintes de crueldade, conforme o grau do seu pecado. Imagina você. Aí você avaliaria você mesmo, fala, nossa, eu cometi tantos pecados, que eu vou ter que sofrer muito para pagar por eles. Ou você é quase santo que deveria pagar, só levar umas chicotadinhas ali. Mas pense, quanta maldade há no nosso coração, se nós tivéssemos que pagar por todas elas. E ainda nós reclamamos que sofremos demais, né? Ah, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meu filho não gosta de mim, somos carentes de amor, de atenção. Ah, eu vou fazer tanta loucura porque ninguém me ama. Se Jesus Cristo fosse fraco como nós, não teria ido para a cruz. Até porque, se dependesse de nós, ele estava rodado, né? Mas ele é soberano, ele encarou todos os nossos pecados. Não foi só um pequenininho, nem só um grandão, não, foi todos. Da humanidade. Não mediu, não teve como valiosa a sua própria vida, seu próprio sangue, se entregando no nosso lugar. Ou seja, mais do que nunca, ele assumiu verdadeiramente o nosso lugar. Como na aliança de Deus com Abraão. Com Abraão, fica quieto, não vai andar entre as partes, porque eu vou assumir o seu lugar, para comprovar para você que essa aliança é feita por mim. Deixa assim, falando dentro do direito, não foi uma aliança, um pacto unilateral. Foi toda tomada a decisão por Deus, realizado por Deus, mas consentido por Abraão. Ou seja, a nossa parte também, a nossa salvação, é um ato extremo de Deus, mas não é digamos assim, uma aliança também unilateral. Toda tomada por Jesus Cristo, mas que nós, no final, entenda mais uma vez, legalmente não é aceita por nós, mas apenas em gratidão. Ou seja, há o nosso consentimento em gratidão a Deus, que nós devemos consentir nisso, senão nós teremos uma vida muito capenga. Não, encontramos cristãos fracos, porque ainda não entenderam, compreenderam o que é verdadeiramente a salvação em Jesus Cristo.
Aí levam uma vida de qualquer jeito, uma vida sem compromisso com Jesus Cristo, uma vida sem sentido. No final, se Deus a salvou, será salva. Mas há muita perca em tudo isso. E olha que Abraão logo creu, né? Acreditou, confiou em Deus, descansou em Deus, teve as suas atitudes que deveria ser feito e ele fez. Né? E como a Bíblia mesmo disse, né? Deus o prometeu, ele morreu de ditosa velhice, foi próspero, né? Espiritualmente, financeiramente, né? Teve alguns vacilos, perrengues ali de família, né? Com Sara e um filho da promessa, filho com a escrava, né? Mesmo assim, mesmo Abraão teve os seus momentos de vacilo, mas, né, for medir na balança lá os seus pontos positivos e negativos, ainda foi positivo, deu conta de superar tudo isso, mas porque ele confiava em Deus, ele descansou em Deus. Mas, mais uma vez, não foi totalmente pelos méritos de Abraão, foi porque Deus o acalmou, Deus fez repousar nele aquele pesado sono para ele aprender. E lembra lá de Elias, quando estava na caverna, que Deus queria falar com ele, veio um vento, veio uma tempestade, nada disso, veio uma brisa mansa, suave, e Deus estava na brisa. Então, esse tempo de agitação, de correria, né, das pessoas que querem resolver por si só, não vai chegar a lugar algum. Deus não está à procura de muito barulho, de muito chilique, de muita coisa. Está de coração tranquilo, então acalma em Deus, porque Ele próprio passou entre as partes ali como um fogo, e hoje, em Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar. E no verso 18, né, para consolidar, né, a aliança, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, a primeira palavra, o chamado, e a última palavra é de Deus. A nós, nesse meio termo aí, cabemos somente glorificar a Deus. Aliás, foi para isso que fomos criados, para glorificar a Deus. O mais é conversa de gente querendo se aproveitar de alguma situação, ou é demônio influenciando as pessoas. O que Deus quer, Ele nos chama e Ele consolida essa aliança conosco. A aliança de salvação, de promessa de vida eterna. Aquela promessa ali para Abraão é de uma terra prometida, terra que emana leite e mel, que ele daria só na sua quarta geração, que iria realmente possuir essa terra. Mas, em consequência de tudo isso, daria salvação. Para nós, é a vida eterna. E lembra lá, pegando um gancho aí na história, que ainda estamos lendo lá, em Deuteronômio, lembro lá em Levítico, desde o Êxodo, da terra prometida, quantos ficaram pelo meio do caminho, porque não creram, não aceitaram as palavras de Deus. E existem muitas pessoas hoje que talvez, né, não vai ficar pelo caminho, vai para a eternidade, mas vai ter muitos perrengues, duvida muito de Deus. Então Deus, a promessa de Deus é de uma vida eterna. E tenho insistido já há um bom tempo que não há nada para nós melhor do que isso. Aliás, né, só o próprio Jesus Cristo, mas aí, né, se misturam, né, Jesus Cristo e eternidade, né? Aliás, é o único meio de estar a eternidade em Jesus Cristo. Então pense nisso. A sua promessa é de vida eterna. E é Jesus no nosso lugar neste tempo. Pense nisso. Cada vez que você for fazer algo indigno de Jesus Cristo, pense que Ele foi para a cruz no seu lugar. Ele fez a aliança e pagou por essa aliança por nós. A nós não custamos nada, nem o mínimo de preço para esta aliança. Como Deus fez com Abraão, Jesus Cristo faz conosco. Lembre sempre disso. Que naquele tempo, naquela cultura, quando uma pessoa fazia uma aliança, um contrato com a outra, ele preferia morrer do que quebrar aquela aliança. Era preferível, a palavra valia, né, muito mais do que qualquer assinatura, até porque ainda quase não tinha essa assinatura de papel, né, raramente tinha. Então a palavra valia e
Eu estive lendo nas alianças que fazia naquela época, a pessoa preferia morrer do que quebrar a aliança. E foi o que aconteceu. Deus deu seu filho para morrer no nosso lugar. Ele preferiu entregar Jesus Cristo, morrer na cruz, do que quebrar a aliança com o seu povo. Com Abraão, sua descendência na fé, que chega até nós. E isso é glorioso. Um Deus santo, poderoso, prefere seu filho morrer na cruz do que quebrar a aliança. Então não dá para nós lidarmos de qualquer jeito. Não dá para ser quando eu puder, quando eu quiser, se eu não estiver sentindo nenhuma dor. É muito maior do que tudo isso. As pessoas que lidam com isso é só quando eu puder. Se estiver chovendo, eu não posso ir na igreja. Se tiver uma dorzinha, se eu tiver, não estou me sentindo muito bem, não posso ir glorificar a Deus. Ainda não entendeu o que é uma aliança de sangue, como diria, que foi um pacto de sangue que foi feito entre Deus e Abraão, entre Jesus Cristo e nós. Pense nisso. Deus preferiu morrer ou entregar seu filho amado do que quebrar a aliança conosco. E para encerrar, então a aliança em nada dependeu de Abraão, só de Deus. E a nossa aliança hoje em nada depende de nós, só de Jesus Cristo. Amém? Glorifique a Deus, porque Ele nos chama e Ele cumpre com a sua palavra. Ele preferiu entregar a si mesmo do que nos deixar entregue a nós mesmos. Deus, eu te dou graça, Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Deus, pela tua aliança com Abraão. Obrigado, Senhor, pela tua aliança conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu pagar por todos os nossos pecados na cruz do Calvário, a nos deixar ser levados para o inferno. Obrigado, Deus. E nos ajude, ó Pai, que o teu Espírito Santo, neste tempo, ó Pai, coloque em nossos corações, ó Pai, a gratidão pela tua obra na cruz, ó Pai. Pai, em nome de Jesus. Amém.